Sim. Difícil mesmo. Eu conheço uma história, né, de conhecidos meus, que o cara separou da moça, né, e ficou com a criança. Cuidou da criança, se não me engano, até os 10 anos, e ele morava em São Paulo, né. A mãe da criança também morava em São Paulo, só que eles já eram separados há muito tempo. E ele conseguiu uma proposta de emprego na Bahia e foi, né. A criança morava com ele, né, ele levou. Aí aconteceu quase a mesma coisa aí da história do Glaucio. A mãe entrou na justiça, né, dizendo que ele tinha sequestrado a filha. Quando ele desembarcou na Bahia, a polícia abordou ele e levou a criança de volta. Ele acabou perdendo a guarda da criança. Esse tipo de situação de mudança de domicílio é seríssima. Ele tem que ser tratado com muito cuidado. Para qualquer pai ou mãe que vai se mudar de cidade, tem que, hoje em dia, ter uma comunicação muito clara sobre isso, sob pena de ser considerado alienação parental. E muita gente não sabe, né? Muita gente que pensa que só porque tem a guarda da criança pode pegar e levar pra pegar. Não pode. Não pode. Mesmo a guarda unilateral tem que ter o direito da convivência com o outro genitor. Então, assim, faço direto. Às vezes a mãe vai mudar de país, conseguir um trabalho em outro lugar, detém a guarda dos filhos, enfrenta um processo judicial para poder ter autorização para mudar. Acho que mesmo quando o pai não mora na mesma cidade... Foi que eu tô te perguntando isso, que teve um caso que... Bastante polêmico na mídia e tal, que foi do Éder Militão. Não sei se você conhece, jogador de futebol. Não. Que ele teve um caso com uma moça, né? Aí tiveram uma filha, se separaram. E aí ele mora na Espanha, que ele joga no Real Madrid, e ela mora em São Paulo, se eu não me engano, né? Desde que ela se separou dele, voltou ao Brasil. E aí, como são pessoas públicas, sempre tem aquele negócio de mídia, fica falando mal um do outro, não sei o que e tal, né? E ela fala que ele, não é bom pai, ela fala que ele não é uma boa mãe, aquela história de sempre, né? Não deveria ser assim, mas é o que acontece, ainda mais sendo celebridades. E aí teve uma polêmica recente, que ela tava reclamando dele, né? Do pai da criança, e ele disse que a reclamação foi porque ela queria se mudar de São Paulo pro Rio, pra viver com o novo namorado dela, mas ele não concordava ou não foi comunicado adequadamente, entendeu? E aí todo mundo ficou pegando no pé, ele tá com ciúme porque ela vai namorar outro, não sei o quê. Mas pelo que você tá dizendo, parece que tem essa questão da comunicação, né? O que a gente tem muito, assim, são dois lados. A gente observa muito que o conflito começa quando um dos dois arruma outro parceiro. Então, assim, se o homem começa a namorar, acontece, a mulher começa a limitar um pouco as visitas, dificultar o acesso à criança, porque não quer que a criança goste da madrasta. E normalmente o pai vem pedindo diminuição da pensão. Possivelmente porque a outra fica lá. Não, mas você tá pagando isso pra ela sem você tentar... Tá a mãe da criança. Sem você tentar que o dinheiro é da criança e não da mãe. Mas, então o conflito sim, muitas vezes começa. E outra, a pessoa vai seguir em frente. Às vezes ela se envolve com alguém que mora em outro lugar, quer levar a criança embora. Isso pra nós é super corriqueiro. E é justo que a pessoa siga em frente. Mas a guarda compartilhada ou unilateral... A guarda compartilhada pode existir até entre pais que não residem no mesmo país, inclusive. Não é porque... A guarda compartilhada significa os dois tomarem juntos as decisões e acompanhar o desenvolvimento da criança juntos. Então, a guarda compartilhada existe comunicação entre eles, de tudo que acontece com a criança. Mas mesmo quem tem a guarda unilateral, não pode afastar a criança do convívio. Porque o pai que não mora com a criança, seja em qualquer regime de guarda, ele tem direito de conviver com o filho. Na verdade, o filho tem direito de conviver com o pai. Aqui quem é a primazia do interesse da criança. Para o desenvolvimento dela, é interesse que ela conviva com os dois. Então, essa comunicação tem que existir. Ela tem que ser... Eu não autorizo, tem que conseguir uma autorização judicial. Não pode simplesmente... Então, se, por exemplo, o pai ou a mãe falar, não, você não vai mudar, eu não quero que você leve meu filho pra lá. Não pode mudar. Tem que conseguir uma autorização judicial. Ainda que seja em sede liminar, ainda, eu vou perder o emprego se eu não for. Aí consegue ali uma autorização, mas não pode, sem autorização ou do outro genitor, ou do juiz, não pode fazer. Mas nesses casos, provavelmente consegue, né? Vai falar, moça, essa é só ciúme, não tem um motivo por trás, o juiz vai dar, não vai, juiz? Ou não? É até rígido assim? Assim, depende da motivação do porquê que ela tá mudando. Ela tem um companheiro em outra cidade, ela construiu uma vida, ela tem trabalho em outra cidade, conseguiu um emprego. Não tem justificativa pro genitor negar. Ele vai ter que se adequar, é lamentável, mas... A não ser que seja uma questão de pura vingança, né? Tô com raiva e vou mudar só pra não ver a filha. Já peguei casos assim, inclusive. Nossa.
Pessoa... Porque eu acredito que as pessoas, né, tá na mentalidade, assim, da maioria das pessoas, né, mais para homens também, assim, que geralmente a justiça, ela tende a pender, né, pro lado da mulher, assim, dá uma decisão favorável, sempre dá uma decisão favorável pra mulher. No caso de guarda, você fala? Olha, criança pequena, sim. Em caso de criança pequena, sim. É mais comum porque existe esse vínculo que nós já falamos. Para um pai demonstrar que a criança não pode morar com a mãe, num caso de criança pequena, ele precisa ter uma situação de risco extremo. Uma coisa que a pessoa acha, né, em processo de família, que tem que ficar desclassificando a vida da pessoa. Ah, ela foi pra balada, deixou o filho com a avó, que mãe horrível. A criança não tá em risco. A criança não foi pra balada junto, ficou com a avó, tá em segurança. Então fica essa, põe foto de rede social, dá mãe de saia curta, aquela coisa arada toda. Irrelevante, gente, irrelevante. A tendência em caso de criança pequena que tem vínculo com a mãe e não está em situação de risco é permanecer com a mãe. Conforme a criança vai crescendo, aí já tem um vínculo mais objetivo. Eles fazem os estudos e observam como que a criança se sente. Então, o mais importante aí é o comportamento da criança. A criança vai ser estudada pela psicóloga do juízo, vai ser atendida, né, pelo setor técnico, que vai fazer um parecer sobre isso. Então, normalmente, elas que acabam direcionando o andar da carruagem. Na minha comarca é comum. A gente, alternância, não tem uma predominância. Ela acaba por decidir a decisão do juiz ali, dependendo da idade. Não que ela decide. As psicólogas conseguem perceber a angústia da criança. Aquela coisa assim, eu não tô feliz aqui, eu queria morar com meu pai. Mas por quê? Porque... meu pai falou que eu não posso gostar do meu padrasto. Então, assim, elas vão pegando os motivos. Porque não só a fala da criança, mas elas vão pegando a narrativa e vão entendendo o que está acontecendo naquele núcleo. E acabam dando sugestões. O que a gente faz muito é quando só essa disputa de guarda, essa chateação, querendo espizinhar o outro, determina visita provisória, determina que as partes sejam acompanhadas por psicólogo. Oficia a rede pública de saúde, manda seguir. Se não cumprir, tem problema. Tem que ir resolvendo. De forma que melhor atenda o interesse da criança. Esse é um tema muito delicado. Vara de família Imagina, ainda mais quando o pessoal gosta de fazer ciúme no outro e usar a criança, aí entra na justiça. Infelizmente é comum. Então, mas foi até bom você ter comentado aí, quando a criança vai ficando mais velha, ela tem um pouco... Ela é, assim, a decisão de ficar com o pai é um pouco mais considerada, porque até fica como conselho, vamos dizer assim, para as mães e os pais que estão ouvindo aí com relação à alienação parental, né? Porque tem muitos casos. O meu caso foi assim, gente. Vou ser bem sério com vocês, né? Mas vou dar um caso de celebridade para não ficar muito pessoal. Por exemplo, tem um caso também famoso na mídia aí, que é daquela atriz Samara Filippo. Sabe quem que é? Sim. Uma que foi casada com o Leandrinho, jogador de basquete famoso, né? Um dos mais conhecidos aí que jogou na NBA e tal. O que aconteceu no caso dela que eu vi aí por cima na mídia, né? Ela tem acho que 2 filhas dele e ela ficava, até hoje fica, né? Tipo a Luna Piovani, fica o tempo inteiro falando do cara na mídia dela, né? Na rede social dela. Criticando, não sei o que, tal, péssimo pai, tal, falando mal do cara o tempo inteiro. Aí o que aconteceu? A menina, uma delas fez acho que 14 ou 15 anos, foi lá e pediu o pai falou com o pai e pediu na justiça. Eu quero morar com meu pai nos Estados Unidos. E aí, foi morar, o juiz deu. Aí a mãe depois foi na internet. Minha filha não me escolheu, não sei o quê. E assim, olhando no meu caso particular e de amigos, pessoas próximas que tiveram experiências de alienação parental, né? No caso, né, de mãe, ficava... Só porque separou, ficava falando que o pai era o cão, né? Os avós também, né? Os avós paternos. Quase sempre termina assim, né? Quando a criança tá um pouco mais velha, ela opta por se aproximar mais e ver, peraí, mas não tá casando, né? Fala, igual no meu caso, assim, eu vou abrir aqui porque a minha mãe mesmo concorda com isso e hoje ela se arrepende, né? Quando eu era criança, ela falava muito mal do meu pai, dos meus avós e tal, né? Mas aí a gente foi ficando mais velho, aí o juiz deu lá, a gente poderia ficar nos finais de semana, eu e meus irmãos lá com meu pai, com meus avós. Começou a ir lá, frequentar, a gente via, peraí, não é... Os meus avós não é tão ruim assim quando minha mãe tá falando.
Entendeu? Então, assim, acaba... Não tem como você colocar uma bolha na criança achando que ela vai acreditar em você o resto da vida, né? Seja pai ou seja mãe, porque uma hora ela vai começar a enxergar com os próprios olhos, né? O triste da alienação parental é que, por mais que a lei tenha recursos, né? E o último caso, a última instância, é a perda da guarda pelo pai que alienou, é que quando chega numa decisão, a alienação já está consolidada. Já está feita. A criança já não vê o pai faz 1 ano. Já não convive mais com o pai, já descumpriu as visitas, o pai já é um estranho, ou a mãe, acontece também o contrário, né? Fica desclassificando a mãe o tempo todo. E aí entra naquela coisa, não tem lei para impedir o comportamento humano nesses casos. Porque você vai tirar a guarda dessa criança que só conhece a mãe, não tem vínculo com o pai. Então, o que tem que fazer? Restabelecer esse vínculo. Aí começa a chamadinha de vídeo por 1 mês. Aí, dali a pouco, visita supervisionada. E vai restabelecendo. Não, passam uns 3 meses, já pode ampliar as visitas, já vai ter pernoite. Mas, normalmente, isso é Agora, você imagina quanto isso custa para os cofres públicos resolver um processo desse, com tanta gente atuando nesse caso, porque os adultos não conseguem chegar, parar de fazer picuinha. Triste, né? E como você bem disse, né? Direito da criança, isso, né? Não, a questão é essa. Todo o processo de família hoje, ele é orientado para a proteção do infante, da criança e do adolescente. Que é o lado que mais sofre, né? Sim, sem dúvida. E a criança, ela fica naquela, não sabe se fala com a mãe, se fala com o pai, se gosta da mãe, se gosta do pai. E o que ela gostaria é que os dois conversassem, que os dois convivessem, a criança fica dividida. Tivesse uma questão harmônica. Não é fácil pra criança, né? Uma criança participar de um processo de separação é extremamente difícil. Ainda mais ela depois, além de passar por esse processo, ela ainda passa pelo estresse de ter essa guerra entre os dois. Né? É lamentável. Ali é o fracasso da família. Ali é a coisa mais triste que tem nesse ponto. É desgastante trabalhar com isso. Então, tem processo que eu paro e falo, não. Mas, enfim...